Nesse domingo, nós estaremos iniciando uma série de estudo sobre santificação, ok? Então, nos demais domingos aí que seguem, nós estaremos falando sobre esse tema, ok? Abordando este tema. Então, nós convidamos os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós leremos verso 1 a 14. 1 a 14. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. Romanos 6, verso 1 a 14. Ok? Leamos, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor já nos permitiu fazermos aqui nesta manhã. Podemos louvar, ó Pai, o teu santo nome. Ó Pai, quão bom é cantarmos louvores, ó Pai, ao Senhor. E agora, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor também fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, da Tua palavra. Use esse miserável servo que sou nas Tuas mãos, para a honra, ó Pai, e a glória de Teu santo e maravilhoso nome. E ajuda-nos, ó Pai, com que neste momento nós possamos ter a nossa mente desperta, o nosso coração aberto, para, ó Pai, guardar a Tua palavra e praticar, ó Pai, tudo quanto o Senhor vem nos dizer. Dá-nos, ó Pai, entendimento da mesma. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Então, só lembrando, né, nós temos aí um bom tempo na escola dominical e nós temos aí a oportunidade, né, para os irmãos de fazerem as suas colocações, também as suas perguntas relacionadas aí com o tema, né, o qual nós vamos estar tratando, ok? Então, como eu disse, hoje nós começamos aí um novo estudo, né, falando sobre a santificação. E hoje nós queremos abordar, né, o seguinte tema: a desmotivação para a santificação. A desmotivação para a santificação. E eu quero animar os irmãos aqui, então nós vamos estar tendo, durante os próximos domingos, nós vamos estar tendo aí, e Deus assim nos abençoando, de repente a gente faz isso diretão, né? Mas eu já disse aqui várias vezes, né? Eu cresci dentro da Igreja Batista, e hoje eu posso, sem medo de errar, assim, uns 90% dos versículos que eu sei de cor, eu aprendi na EBD, na Escola Bíblica Dominical. E era na nossa época, né? Talvez aqui também, o pessoal mais antigo aí da igreja, né? Era na nossa época, ainda nós tínhamos aqueles materiais que vinham, revistinhas, né? Que a igreja comprava. A gente tinha todo aquele material, e lá no material, todo domingo, nós tínhamos lá o versículo que era para decorar, né?
Então, a gente criou um hábito com isso na Escola Bíblica Dominical de estarmos decorando versículos, né? E eu sei que a igreja aqui, até antes, né, da pandemia, nós tínhamos o hábito aí de, na chamada, né, fazer e responder a chamada com um versículo de cor. Mas normalmente a gente citava aquele versículo que a gente já sabia, né? Não era um versículo que nós decoramos durante a semana, nem nada disso. Então eu gostaria de animar os irmãos para que nós venhamos fazer isso, decorar novos versículos, ok? Então todos os domingos nós vamos estar passando para os irmãos aí um versículo que é para decorar para a próxima semana. E aí, no próximo domingo, nós vamos estar citando esse versículo de cor. Então, não sei se todos vão ter aí caneta, seria bom, né, também na IBD que todo mundo trouxesse, né, caneta, de repente um caderninho para ir anotando alguma coisa, né? Mas pelo menos aí o versículo, se você não tiver como anotar, após o culto também você pode perguntar para mim ou para alguém aí ao seu lado, e aí você pega uma caneta emprestada e anota, ok? Hoje tem celular, né? O pessoal anota até no celular. Mas nós vamos ficar então para decorar a semana que vem. Você tem 7 dias para decorar, então não chora não fala que é grande não, hein? Então nós vamos decorar Romanos 6, versículo 12 e 13, né? Diz, não reine, portanto, pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, ok? Então esse é o versículo aí, tá ok, irmãos? Então nós ficamos aí combinados assim, domingo que vem, todo mundo tem que trazer esse versículo de cor, amém? Então fica combinado assim, ok? E assim a gente vai decorando, né? À medida que nós vamos guardando, né? Através de decorar mesmo, nós vamos guardando mais da palavra de Deus. Isso, depois nós vamos estar colocando no grupo da igreja também, né? Fica até mais fácil para os irmãos aí, ok? E aí, irmãos, ó, não existe um método, até hoje, não inventaram um método melhor do que decorar. Não inventaram. E aí a gente vê hoje, né, essa nova metodologia aí de ensino na escola, inclusive, onde as crianças não decoraram tabuada, e eles não decoram, a professora não manda decorar a tabuada, e aí você vê que as crianças não sabem fazer continha simples, porque não decorou, né? Se a gente decora a tabuada, a gente sabe. Então, normal, você pega hoje uma pessoa de 30 anos para cima, você pode fazer pedido para ele fazer uma conta de cabeça, ele consegue fazer. Aí você pega esses menininhos aí agora, né, de 15 anos, 16 anos para baixo, você pedir para fazer uma conta de cabeça, eles não vão saber. Então não existe um método melhor aí de aprendizagem do que decorar mesmo. A gente precisa esforçar para isso, ok? Então vamos lá então. Nós então falaremos hoje sobre a desmotivação, né, para a santificação. Eu tenho uma pergunta aqui para os irmãos e aqueles que quiserem responder, né, fique aí à vontade, né, nesse tempo aqui de abertura para nós. É uma pergunta aí para nos fazer refletir mesmo sobre este tema. Então veja bem, nós temos tido durante os últimos anos, né, pelo menos aí os 10, 20 últimos anos, nós temos tido no Brasil um crescimento substancial no número de evangélicos. Nós temos visto, né, várias vezes aí, igrejas católicas, principalmente em lugares que a igreja católica era forte mesmo. Por exemplo, você vai para o norte de Minas, né? Você encontra igrejas lá, naquela região ainda é forte o catolicismo, mas você encontra ali hoje igrejas naquelas pequenas cidades onde os evangélicos chegaram, né, pregando a palavra de Deus, salvação unicamente, né, por meio de Cristo Jesus. Nós encontramos várias capelas fechadas hoje, literalmente fechadas. Não tem mais, né, trabalho algum ali, porque chegou uma igreja evangélica na cidade, começou a pregar o evangelho, né, da graça salvadora de Cristo Jesus, e então aqueles que faziam parte daquela denominação acabaram se convertendo, e aí então sem ninguém para participar, acaba se fechando aquelas igrejas ali, né? Então nós temos tido isso mesmo no Brasil, um aumento substancial no número de evangélicos. Só que veja bem, irmãos, esse aumento, né, significativo de cristão, de evangélicos aí no Brasil, nas últimas décadas, não reflete na forma como os cristãos, né, deveriam se portar e viver. Então, apesar do crescimento maior aí a cada ano que se passa do número de evangélicos, o que nós estamos vendo é que o nosso país, ao contrário de sair desse envolvimento, né, com o pecado,
parece que o país tem cada vez mais se embrenhado mesmo no pecado, cada vez mais indo a fundo, né, ali no pecado e nas suas consequências, ok? Então, dado a isso, irmãos, o que os irmãos pensam, né, sobre este tipo, né, de cristianismo hoje que nós estamos tendo no Brasil? Se está havendo um aumento considerado no número de evangélicos no Brasil, mas, no entanto, né, nós estamos vendo o país cada vez mais se embrenhando nos pecados aí deste mundo. O que os irmãos pensam sobre isso? Pode falar, um de cada vez aí, né? Alguém quer participar? Um de cada vez, gente. Os irmãos acham que se dá a quê? Porque se nós temos mais pessoas crendo em Jesus, mais pessoas se tornando cristãs evangélicas verdadeiras, então nós deveríamos ter um país que tenha abandonado mais o pecado e não se afundado mais no pecado. Concordam comigo ou não? Irmão Maius? Ok? Então, porque o irmão acha que é mais um modismo, né? Religioso aí. Pessoal, hoje é moda ser evangélico, né? E a gente tem visto isso, não tem? O Brasil parece que está entrando numa decadência moral cada vez mais. Apesar desse número de evangélicos que está crescendo, né? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Irmão Jânio? Ok. Irmão Bino? Uhum. Uhum. Mais alguém? Quer participar? Irmã Paula?
Ok. Mais alguém? Não? Ok. Então, tudo isso que os irmãos falaram, né, com certeza está relacionado com essa questão mesmo, né, da crescimento consistente mesmo do número, estatisticamente falando, né, do número de evangélicos. Só que, no entanto, nós estamos tendo isso não refletindo, né? Isso não refletindo na sociedade. É uma realidade. Então, o número de evangélicos tem crescido. Mas cadê a mudança? A qual, inclusive, né, nós pregamos que Cristo, quando Cristo, então, toma ali o lugar, né, na nossa vida de Senhor e tudo mais, ele faz uma mudança, uma transformação. Não é assim, irmãos? Que nós cremos? Inclusive, a Bíblia nos ensina isso, não é? Só que, no entanto, isso não tem acontecido. E todos esses motivos, né, que os irmãos aqui falaram, com certeza tem a ver sim, né? Cada um dos que os irmãos citaram aqui. E agora, óbvio, né? Parece que o motivo assim que nós conseguimos identificar com maior clareza mesmo, são dois aqui que foram citados. Primeiro, são um número de pessoas que dizem ser evangélicas, mas na verdade só estão participando do modismo religioso, que hoje realmente ser evangélico é moda, né? Até mesmo porque hoje o número de cristãos, basicamente, eu não vi as últimas estatísticas, mas acredito que os números de evangélicos hoje já ultrapassaram o número de católicos, por exemplo, que era o maior número, né, que nós tínhamos no Brasil. Então, um dos grandes problemas é que é uma moda, ou seja, Cristo não entrou. Né, as pessoas estão forçando a si próprias para dizerem que são cristãs, mas, no entanto, Jesus não entrou, por isso não há mudança. E outra questão é justamente que o mundo, né, as pessoas se convertem, mas, no entanto, nós estamos tendo um grande problema com a questão até mesmo da pregação sobre santificação. Os irmãos podem ver que são poucas, né, as igrejas hoje, inclusive, que ainda pregam contra pecado, que citam essa palavra que eu acabei de citar, né, pecado. São poucas as igrejas. E a grande maioria hoje, principalmente no Brasil, os irmãos há de conver comigo, né, ainda voltando à questão do modismo religioso, a grande maioria das igrejas evangélicas hoje, essas igrejas, elas são aquelas igrejas que não pregam, literalmente, irmãos, não pregam a salvação. O que elas pregam? Prosperidade e cura. O grande crescimento dos evangélicos no Brasil se dá a um grupo de igrejas que são chamadas de neopentecostais. Esses neopentecostais, eles pregam justamente isso, eles pregam a prosperidade e cura. É isso que eles pregam, nada mais que isso. Na grande maioria, né? Mais a prosperidade mesmo. Então, as pessoas vão para dentro da igreja e existe uma grande massa dentro dessas igrejas, inclusive são as maiores igrejas hoje no Brasil, são as igrejas neopentecostais, e elas estão ali, mas elas não estão ali porque elas se deram conta, né, de que elas são pecadoras, de que elas estão condenadas ao inferno, de que elas precisam de Jesus. Elas não estão ali por isso. Elas estão ali porque elas querem realmente obter prosperidade, né, riqueza, dinheiro. Então, esse crescimento, né, grandioso aí do número de cristãos evangélicos no Brasil se dá justamente a maioria, né, desses dois pontos que foram citados. Irmão Wellington? Uhum. Uhum. Sim. Sim, verdade. Então, o irmão Elton, inclusive, citou essa questão, né? Os últimos 30 anos aí. Basicamente, quando o movimento neopentecostal ele começou a pegar mais força, né? Vindo a Igreja da Graça, Igreja Universal, esses movimentos, então, começaram a pegar maior força aí no Brasil, ok? Então, são, de fato, né, esses dois aí elementos que têm trazido ao mundo, né? Este número grande de evangélicos, mas, no entanto, que não reflete na sociedade, né, a mudança, a pureza na sociedade, o qual o cristão
ele deve ter. E, amado, isso se deu no Brasil de forma lenta. Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso aconteceu, inclusive, em muitas igrejas que antigamente, né, como o Wellington disse aí, que antigamente as igrejas não eram assim, que as igrejas privavam mesmo pela questão, inclusive, da santificação, né, da vida cristã. Olha, pasmem os irmãos. Mas eu cresci dentro de uma igreja, e eu já até ensinei isso aqui na igreja, ouvindo estudos sobre ética cristã. Eu cresci ouvindo isso, né? Eu ensinei isso aqui já na igreja, ética cristã. Mas pasmem os irmãos que não faz muito tempo, né, que um pastor do nosso meio, a gente conversando, e ele falou para mim assim, ó, não existe esse negócio de ética cristã. Aí eu fiquei, né, na hora até mudo, eu emudeci mesmo, literalmente, irmãos. Porque ética cristã é a forma como o cristão deve andar, deve proceder. Então, se não existe ética cristã, então não existe uma forma do cristão andar. Não existe um jeito certo. Ou seja, você pode andar normal. E aí é onde cai, né? Inclusive o que tem crescido nas igrejas hoje em dia, que é o liberalismo religioso. Jesus te salvou, você é salvo e tal, e você é liberto, você pode viver do jeito que você quiser. Então hoje, por isso nós temos tantas igrejas, né? O irmão Jânio inclusive falou, né? Tantas igrejas que foram niveladas ao mundo mesmo, não tem diferença. Do mesmo jeito que o mundo se porta, a igreja também se porta. As pessoas por dentro da igreja vivem do mesmo jeito. Por conta desse liberalismo religioso, né? E não é uma liberdade, né? Porque realmente a palavra de Deus, nós temos essa doutrina, né, da liberdade que Cristo nos dá, amém, irmãos? Ele nos liberta de tudo, amém, não? De forma que eu não bebo, não é porque eu sou preso para não beber. Não, eu sou liberto daquilo ali. Aquilo faz mal à minha saúde e eu não mexo com aquilo porque eu estou livre daquilo. Né? Eu não fumo pelo mesmo motivo, porque Cristo, né, me libertou de tal forma que eu preciso daquilo para viver. Né? De drogas, da prostituição. Deus tem nos libertado de todas essas coisas. Né? Mas veja, a palavra, né, de Deus ela traz esse ensinamento da liberdade. Mas a palavra de Deus também nos traz essa ética cristã, a forma como o cristão deve viver. Né? E a forma a qual o cristão deve viver deve ser uma forma bem diferente da forma que o mundo vive. Então, quando o cristão ele pega para si essa ideia, né, de liberdade, que você pode fazer qualquer coisa, isso não é a liberdade que a Bíblia ensina do cristão. Isso é libertinagem. É você usar da liberdade que Cristo dá para fazer aquilo que você quer, né? Ou seja, para viver no pecado, aquilo que Deus, inclusive, não se agrada, ok? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque essas mudanças que o mundo veio trazendo e que entraram para dentro da igreja, essas mudanças elas vão correndo, né, lentamente. E são essas pequenas mudanças no cenário, né, fora da igreja, na sociedade aí, que vão entrando lentamente para dentro da igreja e vão tirando da nossa mente aquilo que é a nossa responsabilidade de viver uma vida diferente do mundo aí fora. E a gente acaba achando que tudo pode, que tudo vale, né? Como foi dito aí. Aí se ouve música do mundo, aí se fala, inclusive, palavras chulas, né? Como o perdido fala. Aí a pessoa pode fazer, né? E acontecer, e aprovar, inclusive, aquilo que a Bíblia condena. Então são os grandes problemas que nós temos tido hoje. Mas isso começou lentamente. Então nós vamos ver essa desmotivação, né, para a santificação, como ela tem ocorrido e como ela se dá, né, no decorrer dos anos. Primeiramente, irmãos, como nós dissemos aqui, né, essa mudança ela é lenta. Então, lentas mudanças nos padrões morais. E isso ocorre, primeiramente, fora da igreja, e depois de tanta gente ver, de tanta gente ser bombardeado com aquilo, aquilo começa a entrar para dentro de nós. Isso começa a entrar para dentro da igreja. Então, essas lentas mudanças nos padrões morais. O esfriamento espiritual, ele ocorre de forma gradativa. Você já notou isso? Quando você se converteu, né, um crente fervoroso, você queria ler a Bíblia, você queria orar, você queria viver uma vida diferente. Mas aí, em dados momentos, você começou a perder isso, e foi perdendo isso gradativamente. Não é assim, ó, um dia você está ali, né, aceso, né, avivado e tal, e aí no outro dia você acorda, querendo, né, nada. Não é assim. Ele vai acontecendo gradativamente. Por quê? Porque gradativamente nós vamos nos envolvendo com esse mundo. E nós vamos então sofrendo, né, essa mudança lenta ali, justamente pelo fato de que nós estamos ali envolvidos, né, com as coisas deste mundo. Então o esfriamento espiritual ocorre de forma gradativa. E tem destruído espiritualmente, irmãos, inclusive nações inteiras.
Pasmem os irmãos, mas tem destruído nações inteiras. Nós estamos falando de um grupinho, não pequeno, não. Nós estamos falando de nações inteiras, que foram levadas justamente por essas mudanças, pela falta de santificação. Eles começaram a achar que eles poderiam viver dentro dessa libertinagem, que eles poderiam viver conforme eles querem. Afinal, inclusive, Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6, que nós acabamos de ler, afinal, né, nós somos salvos, e nós somos salvos eternamente, amém, irmãos? Então isso dá a nós liberdade para pecar. Podemos pecar, porque nós não vamos perder a salvação mesmo. Então podemos pecar e pecar em abundância. Então, inclusive, já lá no primeiro século, com os apóstolos, já havia esse problema. E o apóstolo Paulo, inclusive, em muitas das suas cartas, ele combate justamente isso. Porque a realidade, isso é real. A salvação, ela é eterna. Amém, irmãos? Só que essa salvação eterna não dá a nós o direito de pecarmos. De forma, né, que olha só aí no versículo 1 e 2, né, do capítulo 6, diz assim, Paulo, né, perguntando, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí qual que é a resposta no versículo 2? De modo nenhum. É basicamente assim, ó, para nós, né, trazendo para nós, não, de jeito nenhum. É uma resposta bem enfática. Nós não podemos, né, achar isso, o liberalismo religioso e a libertinagem, eles têm isso na sua mente. Eles acham que a questão aqui é que a pessoa pode pecar, e quanto mais ela peca, ela é mais abençoada com a graça de Deus. E não é assim. Pelo contrário, né? Deus, ele odeia o pecado. Amém, irmãos? Ele odeia o pecado. Então, esse esfriamento espiritual vai ocorrendo gradativamente e a gente muitas vezes levados por esse pensamento. Eu já dei essa ilustração, né, até pouco tempo atrás agora, mas só trazer a memória aqui para a gente entender isso. Dizem, eu nunca cozinhei rã, imagine você pegar uma rã e você encher uma panela de água, pôr lá para ferver, e na hora que a água estiver quente, você jogar a rã lá dentro, ela vai pular fora. Ela vai pular fora, ela não fica. Mas se você pegar uma panela de água fria, você vai lá e coloca a rã lá dentro. Você coloca em cima do fogão, acende o fogo bem baixinho, e a água ali ela vai esquentando aos poucos, até que ela ferve e a rã morre lá dentro. Ela não pula, ela não sai. Porque a rã ela tem, né? A natureza dela é essa, é de ir se acostumando com aquilo. Então ela se acostuma com aquilo. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Nós precisamos entender, nessa questão da santificação, nós precisamos entender que nós somos seres influenciáveis. E também nós somos seres influenciadores. Ou seja, eu influencio pessoas, como também eu sou influenciado por pessoas. A gente precisa entender isso. Então, à medida que nós entendemos isso, nós vamos entender que se nós começarmos a participar de algumas coisas do mundo, até a gente não acha certo, mas a gente começa a viver perto daquilo, aquilo vai nos influenciar de tal forma, a ponto da gente começar a achar que aquilo é certo, a pensar que aquilo deve ser feito. Obrigado. E a ponto até mesmo da gente começar a fazer depois, tendo aquilo como normal na nossa vida. Os irmãos se lembram da história aqui, para o exemplo, uma história bíblica, de Ló. Ló, ele viveu junto com o seu tio, né? Abraão. Abraão foi conhecido como o quê? Pai da fé, amigo de Deus, né? Esse foi Abraão. Agora veja bem, enquanto Ló, ele viveu junto com o seu tio, ele foi influenciado pelo seu tio, ele vivia realmente uma vida, até aparentemente, né, onde nós vemos, uma vida certa diante de Deus. Depois, naquele momento, né, onde eles se dividiram, porque as terras que eles viviam já não dava mais para acolher a riqueza, né, de Abraão e a riqueza de Ló junto, então eles se apartaram, para que inclusive não houvesse problemas entre eles. E lembra, Ló, naquele momento ali, parece que Ló já tinha deixado o negócio da riqueza, dinheiro, materialismo já tomar conta, já ter dado uma dominada. De forma que quando, né, Abraão fala, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló levanta o olho, vê as campinas lá do Jordão, olha aquela terra boa, com pasto em abundância para o seu gado, e ele fala, eu vou para lá. E Ló não leva em consideração que aquele lugar era uma terra de ímpios, que aquele lugar ali era um lugar aonde a sua família, inclusive, iria sofrer uma influência má. E ele, então, escolhe assim, e se expõe, inclusive, a isso.
E ele desce, então, para aquela região. Abraão, no entanto, né, vai para uma região árida e tudo, mas vai confiando em Deus. Vai realmente com o mesmo sentimento que ele sempre teve, né, de buscar a Deus que o mantinha e tudo mais. Perdão. E Ló, então, desce para aquela região ali. Só que, dado o passar do tempo, os irmãos se lembram, né, que Ló ele foi viver naquela região entre Sodoma e Gomorra. Um lugar realmente desprezível. Um lugar onde Deus, inclusive, né, o cheiro do pecado daquele povo, subiu até as narinas do Senhor, e o Senhor, então, buscou destruir aquele povo mesmo. De tal forma que Deus, né, como Abraão era amigo, então Deus avisou, olha, eu vou destruir aquilo lá. Né? E Abraão, então, lembra da intercessão de Abraão? Aí Abraão vai falando, e se houvesse lá 50 justos? E olha, não se ire, Senhor, mas e se houvesse tantos justos? E aí Abraão para em qual número? Os irmãos lembram? 10 justos. E se lá tiver 10 justos? Aí a gente olha na história, né? Os irmãos conhecem aí o descorrer da história. Quantos justos tinham lá? Quantos tinham? Um só. É o que nos parece, né? Que, olha, saiu Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ló sai com a sua família, a sua esposa olha para trás e se torna uma estátua de sal. Suas 2 filhas depois fazem aquela coisa, né, absurda, que é embriagar o seu pai e deitar com o seu próprio pai e conceber do seu próprio pai. Então parece que havia um justo só mesmo. Né? Era só Ló mesmo. Mas veja bem, irmãos, por que a família de Ló é destruída? Por que a vida de Ló vira de perna para cima de uma hora para outra, né? Inclusive perde todos os seus bens, que teve que sair, os irmãos se lembram, com pressa dali, porque a terra ia ser destruída. Por que se dá isso? Justamente porque Ló, ele começou a olhar para as coisas do mundo, e olhar de tal forma a ponto dele começar a não se incomodar. Ainda que ele era um justo, mas ele começou a não se incomodar mais com aquilo. Com aquelas coisas que os homens ali em Sodoma e Gomorra praticavam. Basicamente assim, não me atingindo, tudo bem, você pode continuar fazendo. Eu não aprovo, mas também não desaprovo. Sabe essa é a ideia? Então foi caindo meio que numa normalidade. Dado que a sua família depois foi gerada, as suas filhas também conviveram naquilo ali. Elas foram também induzidas, inclusive, como aquilo sendo normal, porque é aquilo que elas viam mesmo. Então elas foram realmente contaminadas, impregnadas com aquilo. Mas, no princípio, Ló não tinha esse pensamento. No princípio, Ló vivia junto com Abraão e seguia a Deus mesmo. Só que depois, Ló, por causa da influência que ele recebeu de Sodoma e Gomorra, aquilo parece que foi caindo na normalidade. Pastor, mas o senhor fala isso apoiado em quê? Os irmãos se lembram que quando os anjos, né, chegam ali, inclusive, para tirar Ló da cidade, os homens da cidade querem fazer o quê com os anjos? Se deitar com eles. E o que Ló faz? Qual que é a proposta de Ló para os anjos? Dá as filhas dele no lugar daqueles homens. Parece que não estava normal mais, né? Tinha sido tão influenciado com aquilo que ele falou, olha, vocês não tocam nos homens, não, porque esses homens aqui são minhas visitas aqui. E se vocês tocar nele, né, vai ficar ruim para mim. Mas vocês podem, eu vou tirar minhas filhas para fora, elas ainda são virgens, e vocês façam com ela o que vocês quiserem. Olha que pensamento, né? De um pai. Olha que pensamento, né? Será que Abraão teria esse mesmo pensamento? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas veja, porque eles foram incentivados, né, com o viver ali, foram absorvendo aquilo, e agora aquilo fazia parte deles. Assim como as suas filhas. Suas filhas não tiveram problema nenhum em embriagar seu pai e deitar com eles. Porque elas estavam acostumadas a ver coisa bem pior lá em Sodoma e Gomorra. Então elas não pensaram 2 vezes. Para elas, talvez até, o pensamento delas, talvez até aquilo seria normal. Irmãos, dado a isso, nós precisamos entender que quanto mais nós expormos as nossas vidas, as portas da nossa alma, aquilo que não presta vai entrar para dentro de nós. Quais são as portas, né, da nossa alma? Olhos e ouvidos.
Quanto mais nós vemos aquilo que desagrada a Deus, quanto mais nós ouvirmos aquilo que desagrada a Deus, mais aquilo vai entrar para dentro de nós. Ou seja, você é aquilo que você mais absorve neste mundo aqui. A realidade é essa mesmo. Então, à medida, né, que nós vamos vivendo assim, e nós vamos então acostumando com o mundo, nós vamos sendo aí influenciados pelo mundo, acaba que nós vamos destruindo a nossa vida espiritual. E assim Satanás, né, tem logrado êxito. Ou seja, Satanás, lembra da história da rã? Satanás, irmãos, o que ele tem feito com o povo de Deus nesse mundo é cozinhando o povo aos poucos. A igreja não sente as doutrinas mudarem, a igreja não sente, né, as formas, né, de agir, de reagir dos cristãos mudando, porque isso vai indo aos poucos, não é de uma vez. Por exemplo, se eu tivesse chegado aqui há 8 anos atrás, e eu tivesse vindo, né, com um pensamento de mudança, e de repente chegando aqui, né, para mudar de uma vez, eu não conseguiria mudar nada na igreja. Nada. Provavelmente, né, tô falando assim, se eu descambasse, né, realmente da palavra de Deus, eu viesse aqui tentar mudar, né, colocar que a salvação não é pela graça, que a salvação não é eterna, e eu não conseguiria fazer isso de uma vez. Porque os irmãos foram muito bem instruídos durante a sua vida, inclusive pelo pastor Genor, né, e pelos demais pastores que aqui passaram, pregando em épocas diferentes e tudo, os irmãos foram muito bem instruídos. Mas se eu tivesse chegado aqui há 8 anos atrás, e essa fosse a minha intenção, né, de mudar o que os irmãos criam, e eu começasse aos pouquinhos, os irmãos teriam sido levados. Talvez, não todos, mas uma grande maioria seriam levados por doutrinas heréticas. É o que nós temos visto, é o que tem acontecido. Então, amado, nós temos que tomar cuidado, né, com essas mudanças que vão vindo, e vão vindo aos poucos. A gente olha e a gente fala, não, isso não tem problema. Não, é o fulano, isso não me atinge. E a gente acaba esquecendo que nós somos seres influenciados, e nós somos influenciados facilmente, mais do que a gente imagina. Então, será que nós estamos nos comportando, né, tal como a rã na panela? Será que a gente está vendo as mudanças na nossa vida acontecendo e a gente vai deixando? Ou seja, lembra, quando você entregou sua vida a Cristo Jesus, lá no passado, de repente você tinha lá, né? Eu lembro de um irmão aqui que era fã do Raul Seixas, né? Ele contando o testemunho dele de conversão, né? Mas olha, ele era fã do Raul Seixas, quando ele se converteu, jogou tudo fora do Raul Seixas. Pôster, os discos, tal, né? Fita, aquelas coisas tudo, jogou fora. Mas aí imagina só, se hoje, né, esse irmão volta a ouvir aquilo de novo e tal, ele vai começar a colocar aquilo tudo de novo para dentro da sua casa, aquilo tudo de novo para dentro da sua vida. Daqui a pouco, né, ele está adorando o diabo como o Raul Seixas fazia. É simples. Porque nós vamos nos deixando ser influenciados aos poucos. Será que nós estamos comportando assim? Comportando tal como a rã na panela, né? Então, sem percebermos, as armadilhas do inimigo, as armadilhas de Satanás, ela é assim, irmãos. Ela vem vindo aos poucos para dentro da nossa casa. Ela vai entrando aos poucos na nossa mente, na nossa vida, a ponto da gente olhar para aquilo que anteriormente era pecado para nós e agora já não faz mais diferença nenhuma. Então, agora eu posso continuar ouvindo música do Raul Seixas, porque não tem nada a ver. Eu sou salvo mesmo, isso aqui não me domina, né? Não sei o que e tal. E aí, então, eu posso viver dessa forma. Então, o esfriamento espiritual, ele vem acontecendo aos poucos. E nós temos visto, né, ao longo da história, nações cristãs sendo destruídas. Por exemplo, a própria Inglaterra, né? O esfriamento espiritual ocorreu na Inglaterra no passado de tal forma que esse país cristão, lembra? Os irmãos conhecem a história, né? Só para relembrar. Mas lembra, aqueles cristãos da Inglaterra que foram, inclusive, colonizar os Estados Unidos, né? Aquela nação, né? Ali os Estados Unidos, nasceu uma nação cristã. Foi um grupo de cristãos que foram para lá. Então, aquele país ali cristão, a Inglaterra, olha só, essa atitude, né, de Satanás, a forma dele atacar a igreja, isso vem de longa data, né? E a Inglaterra foi atacada dessa forma. De forma que hoje, aquele país que era considerado cristão, que foi um dia o berço do evangelho, pasmem os irmãos, mas hoje nós temos 2% daquele país, daquela nação, 2% apenas são cristãos. Toda a nação foi levada aos poucos, a abandonar os caminhos do Senhor.
Aos poucos, não foi da noite para o dia arrancar os cristãos de lá, tiraram a fé deles, não foi assim. Foi pouco a pouco isso foi acontecendo. Olha os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje, como a Inglaterra, têm sofrido também mudanças lentas de quebra do padrão ético e moral cristão. Não somente, né, no meio secular, mas também dentro das igrejas. Lembra, esse país que foi colonizado por cristãos. Olha, nós temos aqui hoje o evangelho no Brasil justamente por causa desses irmãos lá dos Estados Unidos que vieram para cá, que pregaram o evangelho para nós, foram usados por Deus para isso. E não só no Brasil, como em vários outros países. Mas hoje os Estados Unidos está caindo uma decadência moral. As pessoas não estão mais se importando com Deus, com a palavra de Deus, não estão se importando mais com a igreja, estão se importando com mais nada. De forma que, às vezes, a gente conversa, né, com os americanos aí, e a gente sempre está escutando os americanos falando, inclusive, de igrejas lá, que tem uma maior dificuldade de encontrar um pastor, porque ninguém mais quer ser pastor, não. Por quê? Porque hoje o pessoal está mais interessado em ganhar dinheiro. E hoje tem tanta profissão que dá muito dinheiro. Não precisa correr para ser pastor, não. Então, hoje, né, quem olha para qualquer denominação e fala assim, mas o pastor é porque ganha dinheiro. E tem igrejas aí que o pastor ganha muito dinheiro mesmo. Né? Mas mesmo esses aí hoje estão ganhando pouco. Hoje diz, né, que é a profissão do momento. Diz que é uma tal de profissão de gestor de tráfego. A pessoa cuida de negócio na internet. Diz que tem um menino hoje de 12 anos que ele ganha 100 mil reais por dia. Pensa nisso. 100 mil reais por dia sendo gestor de tráfego. Trabalhando no conforto da casa dele. Sem sair para lugar nenhum. Então hoje, amados, aquelas pessoas que querem realmente servir ao Senhor, porque servir ao Senhor tem um preço a ser pago. Amém? Para ser salvo não tem preço a ser pago. Cristo pagou o preço por nós. Amém, irmãos? Mas para servir ao Senhor tem um preço a ser pago. Seja o pastor, seja cada um dos irmãos aqui. Tem um preço. Nós pagamos um preço. As coisas não são assim. Veja que o próprio Senhor Jesus, lá em João 15, ele diz, né, que, olha, se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Então, ou seja, se o mundo perseguiu o mestre, se Satanás fez o que fez, né, com o mestre, imagina conosco. Se queremos viver fielmente ao Senhor, viver de uma forma correta, nós vamos ter que pagar um preço por tudo isso. Um preço por tudo isso. Então vejam lá, dos Estados Unidos, né, está decaindo moralmente. De forma que a maioria das coisas que não presta hoje, que nós estamos vivendo no Brasil, veio da onde? Fala para mim. Fala aí, gente. Pode falar sem medo. Os americanos não vão achar ruim de vocês, não. Veio de lá. A maioria das coisas que não presta vem de lá. A maioria. Um país que era chamado cristão, um país que teve uma influência no mundo. Influenciou o mundo com o evangelho. Hoje é uma influência para a perdição. Olha só, que coisa. Que coisa. Então veja, amado, os Estados Unidos, né, passando por isso. A própria Europa, né, vive hoje um pós-cristianismo, onde, né, poucos se voltam, inclusive, para a Bíblia. A Europa toda, que foi, né, um dos grandes centros do evangelho também, já na história. E eu já disse aqui, né? Hoje você vai nesses países na Europa, você acha lá catedrais monstruosas lá, e hoje não tem ninguém. Muitas foram tomadas como patrimônio público. Outras, né? Tem lá 20 pessoas dentro de uma igreja que cabe 5 mil pessoas. E essas igrejas, esses povos cristãos, eles foram destruídos aos poucos. Irmãos, Satanás, ele vai lentamente cozinhando a igreja. Ele vai lentamente destruindo a igreja. Ele já entendeu que não dá para fazer de uma vez. Lembra? A gente está estudando, né, na quarta-feira a história da igreja, né, no livro de Atos ali, e nós vimos inclusive isso, né? Já desde o começo, Satanás perseguindo a igreja, matando os cristãos. Mas ele chegou num ponto na história, que os irmãos vão ver que chega num ponto que ele vê, não, isso aqui não dá certo, não. Parece que quanto mais sangue de cristão eu derramo, parece que essas gotas, né, que caem no chão, elas parecem que vão brotando e mais cristãos surgem. Eu não posso fazer isso, eu tenho que destruir a igreja de uma outra forma. Destruir a igreja de uma outra forma. E ele tem achado, né, uma forma que tem sido eficaz contra a igreja. Agora veja, irmãos, se na Inglaterra foi assim no passado,
Nos Estados Unidos está acontecendo isso, na Europa, né, já ocorreu isso. Agora, eu pergunto para os irmãos, e o nosso país? E o Brasil? Será que vai ser diferente? Só depende de quem? De nós. Eu sei que às vezes a gente olha para textos bíblicos e a gente interpreta o texto de forma errada. Por exemplo, aquele texto, né? Vai chegar o dia em que o amor de muitos... é o amor de muitos, não é o amor de todos. Ou seja, então eu posso escolher se eu vou ser parte desses muitos que o seu amor vão se esfriar, ou eu posso escolher ser a parte desse outro grupo que não vai esfriar o amor. A palavra de Deus também fala sobre que no final dos tempos, né, o povo se apostataria da fé, que daria ouvidos, né, a doutrinas de demônios, que se envolveria com esse mundo, viveria tal como o mundo. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas a palavra de Deus também dá escolha, não diz que sempre seria assim. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre nos ensina que sempre haverá um remanescente fiel. Amém, irmãos? Sempre. E não serão poucos. Lembra, inclusive, sobre Elias? Quando os profetas, né, ali do nosso Senhor, eles são mortos e tudo mais, e são até caçados e tudo mais, e aí de repente, né, Elias acha que ele é o bambambam, e ele chega diante da presença de Deus e ele fala assim, olha Senhor, todo mundo se curvou, só eu fiquei. E aí Deus mostra para ele mais um monte de gente, mais um monte de profeta que não se curvou, e continuou firme. Então, irmãos, nós podemos escolher, ou nós vamos ser uma igreja que vai se moldar ao mundo, que vai viver como o mundo, ou nós podemos escolher ser uma igreja que vai continuar vivendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vai realmente buscar por santidade. Vai buscar ser luz no meio deste mundo de trevas. Nós podemos escolher. Então, a desmotivação, né, para a santificação é um sinal claro de que nós estamos sendo cozidos em fogo brando. Satanás está cozinhando a igreja no fogo brando. E nós estamos achando que está tudo normal. Isso é desse jeito mesmo. Hoje os dias são assim. As coisas hoje são assim. No passado não era assim, mas hoje é assim. De forma até chegarmos a ouvir o absurdo que ouvimos esse ano. De pastor, inclusive, que se diz batista, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque o mundo, as pessoas não vivem mais desse jeito, não se vestem mais desse jeito, não se portam mais desse jeito. Então vamos atualizar a Bíblia, porque Deus está errado. Olha que nós temos chegado ao cúmulo absurdo de ouvir, irmãos. E são igrejas que, pouco a pouco, foi deixando Satanás mudar, modificar. Pouco a pouco essas igrejas foram moldadas ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos fala lá, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que não, fala 2, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso... Gente, nós só vamos ser renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento. Veja, irmãos, a fé, ela está ligada aqui, ó. Aqui. Sabe por quê? Eu ouço música mundana e não tem problema. Sabe por quê? Porque não está aqui, ó. Não está ligado isso aqui e não está aqui. O que está aqui é aquilo lá de fora. Mas veja, o texto diz que nós devemos não nos deixar ser conformados, ser transformados, ser moldados, tal como esse mundo. O irmão Jânio disse, né? Olha, o mundo e a igreja não tem diferença, está no mesmo nível. Hoje, basicamente, está assim mesmo. Não tem diferença. Você entra nas igrejas aí, mesma coisa você está no mundo. A gente, inclusive, tem visto, né, com a pandemia, o número aí de igrejas, né, que cresceu na internet, transmitindo culto e tudo, e que em muitas igrejas não é um culto ao Senhor, né? O que é? É um show, não é assim? É um show, literalmente. Eu nunca fui em show nenhum, né? Mas às vezes a gente vê comercial na televisão, coisa desse jeito, e é aquele palco, né, escuro, cheio de luz, o cantor cantando, pulando para lá e para cá, não sei o quê. É um show mesmo, o povo pulando lá embaixo também e tal. É um show. Só que não é um show para Jesus, né? É um show antropocêntrico. Não é um culto ao Senhor, é um culto antropocêntrico. Hoje as igrejas, né, o pessoal está mais preocupado em, olha, tem que cantar uma música que a gente gosta. Olha, tem que falar palavras que a gente gosta. Tem que ser uma mensagem que a gente gosta, que a gente tem prazer de vir na igreja. Quando, na verdade, a gente tem que cantar hinos que Deus gosta. Amém ou não? Não é eu gosto, é Deus gosta. Não é para você.
Amém ou não? O louvor que nós entoamos aqui em nossos cultos não é para você, não é para mim, não é para o dirigente. É para Deus, amém ou não? A mensagem que tem que ser pregada não tem que ser aquilo que eu gosto, mas tem que ser aquilo que Deus quer me falar. Amém ou não? Deus falando através do seu servo aquilo que nós temos necessidade de ouvir. Mas nós temos visto aí no mundo hoje coisas completamente diferentes. Então as igrejas, elas estão se moldando com esse mundo mesmo, estão se transformando tal como esse mundo. Não tem diferença. Ou seja, se não há diferença, não há luz. As pessoas não conseguem enxergar Cristo nessa igreja que está aí. Por isso que nós falamos, né, começamos a pergunta no começo do estudo, falando, né, ao que se dá, é aquele problema. A imoralidade no mundo continua, mesmo que o número dos evangélicos estão crescendo. A imoralidade no Brasil continua, mesmo que os números dos evangélicos estão crescendo, porque os evangélicos estão vivendo tal como os perdidos. Ao que me parece, esse ano não vai ter carnaval, né? Ao que me parece. Vamos ver se lá nos 30 do segundo tempo, 45, né, do segundo tempo, eles falam, não, vamos ter sim, libera a verba, né? Vamos ver até lá. Mas parece que o ano que vem agora não vai ter carnaval. Mas olha no passado aí. O mundo fazia o carnaval. E a igreja fazia o quê? Fala mais alto aí. Quem falou aí? Pode falar, fala sem medo. O mundo fazia o carnaval e a igreja fazia o gospel. Olha só que coisa linda, gente. Não, é duas coisas que não colam, não se unem. Carna vem de quê? Carne. O carnaval significa o quê? Festa da carne. Carnaval, festa da carne. Por isso que tem prostituição, bebedeira, drogas, é tudo aquilo que a carne deseja, né? Então vem depois, né, daquele tempo, não é? De jejum que o pessoal fazia, de purificação, não sei o quê, né? Não corta nem a barba, deixa a barba crescer. E aí depois, então, agora nós estamos liberados, vamos pecar à vontade agora. Aí vem o carnaval, né? Então, ora, a festa da carne. Agora a gente faz o carna gospel. O crente faz... A gente não, né? Eles fazem o carna gospel. Agora veja, a festa do evangelho com a carne. Cola isso, gente? Não tem como. O evangelho vem justamente mostrar para nós que a nossa carne é depravada, que a nossa carne não presta, que nós somos pecadores miseráveis, condenados ao inferno. Aí a gente faz o crente, né? Aí hoje faz o carna gospel. Olha como o mundo, né? Está imitando, a igreja está imitando o mundo. O irmão Bino ia falar? Não vai ter as grandes massas, né? Mas... Uhum. Sim. Vai estar ouvindo aí, né? Eu não estou com raiva do meu pai, não, né? Mas eu não vou lá na casa dele, não, né? É mais ou menos assim, né? Mas tudo bem. Infelizmente, né? Então, veja, irmãos, há uma desmotivação, né, grande mesmo por dentro da igreja, e se dá justamente lentamente nas nossas vidas, né, nos nossos corações, pelo aquilo que nós somos realmente expostos, né, ao mundo, e o mundo então as coisas do mundo então vai tomando lugar na nossa vida. Olha também, em segundo lugar, nós veremos aí a questão da desvalorização, né, um dos motivos da desmotivação para a santificação é a desvalorização do significado do pecado. Então, veja bem, existe, né, em nossos dias o costume de minimizar o pecado e os seus efeitos. Hoje é assim, as igrejas minimizam essa questão do pecado e dos seus efeitos. De que forma que ela minimiza, né? O pecado não é mais pecado. O pecado agora deixa de ser pecado e passa a ser um erro. E afinal, errar é humano. Então todos nós erramos. Fica bem mais brando, não fica?
Porque o pecado, segundo a Bíblia, é o quê? É algo que vai contra a natureza santa de Deus e algo que é passivo do próprio Deus de punir. Mas não, errar é humano, né? Você me desculpa, eu errei. E sai sem correção nenhuma. Porque quando a gente fala assim, né? Você me desculpa, eu errei. Basicamente a gente está querendo dizer, olha, foi sem querer, não sei o quê, né? Tal, você me perdoa aí, não vai acontecer na próxima e tal, né? Mas você faz de novo. Então é uma tentativa de diminuir, né, o valor ali do pecado, até mesmo o efeito do pecado sobre as nossas vidas. Então o pecado não é mais pecado, é um erro, e errar, afinal, é humano. Ou então também, né, nós não podemos, a igreja, né, tem deixado, muitas igrejas inclusive, de pregar contra o pecado, até mesmo porque pregar contra o pecado ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Não é assim? Quantos aqui, seja sincero, gente, você está dentro da casa de Deus, né? Mas seja sincero, quantos aqui você gosta? Você tem prazer quando sobe aqui um pastor ou um pregador da igreja e prega contra um pecado que você está praticando, você fica assim, nossa, você fica rindo aí no banco, de tão feliz. Levanta a mão. Quantos? Não. Ninguém. Que isso, gente? Por quê? Porque não é bom mesmo. Não é bom. Quando Deus está falando diretamente conosco, atingindo diretamente o nosso pecado, não é bom. Mas quando está falando do pecado do irmão do lado, é bom, não é? Fala mais, pastor. Esse irmão está precisando de ouvir mesmo. Prega, pregador, vai lá. Nossa, ele podia falar sobre isso também? Porque, olha, nossa. Aí, às vezes, chega em casa, faz até aquele comentário com a esposa, né? Você viu hoje bem? Nossa, a mensagem foi pro fulano hoje. Mas quando é para você? É fato, irmãos. Quando se prega contra pecado, não é algo bom de se ouvir. Não é. Só que doa quem doer. A palavra de Deus tem que ser pregada. Amém ou não? E a igreja tem de ouvir mensagens sobre santificação. A igreja muitas vezes tem de ouvir realmente a mensagem sendo pregada e dando nome, não às pessoas, né? Mas dando nome ao pecado. Falar que prostituição é pecado. Falar que falar mal das pessoas é pecado. Falar que homossexualismo, sodomismo é pecado. Dar nome. Não tem que vir com essa, né? É erro. Ou então deixar, né, de pregar, de falar sobre o pecado. Então, amado, nós temos tido, né, isso por dentro das igrejas. E até cai no cúmulo de se dizer assim, afinal, pastor, vai pregar contra o pecado, vai ofender as pessoas. E Deus ama o pecador. Amém ou não? Deus ama o pecador, amém ou não? Amém, Deus ama o pecador. Mas e a segunda parte da frase? Mas ele aborrece o pecado. Inclusive, alguns textos bíblicos dizem que ele abomina o pecado. Ele ama o pecador mesmo. Mas ele odeia, aborrece, abomina o pecado. Eu quero ler alguns versículos aqui. Eu acredito que o irmão não vai conseguir lançar aí na tela para os irmãos. Mas depois os irmãos quiserem colocar, pegar, né, as referências, eu posso estar passando para os irmãos. Mas veja aqui, olha que Salmo. Eu estou lendo numa outra versão. Não, vamos na nossa versão, né? A gente tem. Vamos nessa versão aqui mesmo, só para a gente ir mais rápido aqui, tá? Mas olha lá. Salmo 5, versículo 4 e 6. Se os irmãos conseguirem acompanhar, vamos acompanhando aí. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Olha só. Vocês viram aqui, ó, o versículo
falando, né, que Deus não tem prazer na injustiça. Que Deus, ele não aceita aqueles que, os arrogantes, né, na tua presença. Que ele odeia a todos, olha, essa palavra é forte, não é? Odeia a todos aqueles que praticam o mal. E ele destrói os mentirosos, assassinos e traiçoeiros. Olha só. Olha também Provérbios, nós vamos em vários textos aí em Provérbios, olha só, Provérbios 6, 16 a 19, texto bem conhecido nosso, diz assim, 6 coisas que o Senhor odeia. Olha, será que tem alguma coisa que Deus odeia, gente? Tem, pecado, né? E a 7ª, sua alma abomina. E aí ele vai dando a lista aqui daquilo que ele odeia, e por fim, né, ele fala sobre aquilo que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia. Olha o que ele abomina aí. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha Provérbios 17, versículo 15 também. Olha o que a palavra de Deus diz lá. Absorve o ímpio e condena... absolver o ímpio, e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Ou seja, sabe aquele juiz seletivo? Não, esse aqui é meu amigo, está absolvido. Ah, aquele ali, vamos condenar esse, né? Então olha lá, o juiz seletivo. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Provérbios 20, versículo 10 diz assim, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. O engano, né, no comércio. Dizem que fazia assim, né, antigamente aquelas balanças, né, que tinha lá, você colocava uns pezinhos de um lado, né, então você ia comprar 1 quilo de feijão, o cidadão tinha que colocar um peso que era de 1 quilo aqui, e aí ele vinha aqui e pesava 1 quilo até as duas balanças equilibrar. Então agora você tem 1 quilo, você leva 1 quilo de feijão embora. Só que muita gente no passado fazia o quê? Abria aquele pezinho, tirava um pouco do peso lá de dentro, e aí você não levava 1 quilo para casa, você levava 800 gramas, 900 gramas, mas você achava que era 1 quilo. Então fazia-se isso, né? Hoje nós estamos na modernidade, hoje as balanças são digitais, e aí hoje tem muita gente que faz o que é chamado, né, de tarar a balança. Aí você põe a balança também para baixo, posso te roubar 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, quantas gramas eu quiser, mas lá na hora lá você acha que tá beleza, né? Só que tara sem saber, sem você saber, né? Então olha lá, Provérbios também, capítulo 12, versículo 22, fala assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ele odeia quem fala mentira, os lábios de quem fala mentira. Ele odeia mesmo. Ele odeia os lábios mentirosos. Provérbios 15, 26 diz assim, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldades. Olha lá, ele detesta pensamento mau que muitas vezes nós geramos. Olha, Levítico 20, versículo 13. Isso aqui é um escândalo, né? Tem pastor até precisando se retratar na internet por conta disso aqui, mas eu vou ler a Bíblia aqui, afinal, nós vivemos num país laico quando nós temos a liberdade religiosa, né? Então, vamos lá, Levítico 20, 13, diz assim, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato, aí aqui diz assim, ó, nessa versão diz assim, repugnante. Alguém está lá, em Levítico 20, 13? O que fala aí na sua, na CF? Ambos fizeram abominação. Repugnante é aquela coisa assim que a gente tem um nojo, né? Mas abominação, sabe o que é abominação? É Deus não só tem nojo, ele despreza, ele odeia tal ato. É isso, né? Que a CF traz aí, inclusive com mais peso. Olha só. Então, olha aí. Se um homem, né, se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante. Terão que ser mortos. Aqui nessa versão diz assim, terão que ser executados, pois merecem a morte. Afinal, Deus é amor, não é, irmãos? Mas ele também é justiça. Sabe por que Deus ele não pode pegar o pecador e passar a mão na cabeça dele quando ele pratica o pecado? Porque ele é justiça. Ele não faz isso. Vai contra a natureza dele. Não tem como ele pegar alguém que cometeu um pecado e passar a mão, alisar. Não, mas eu entendi, você, né? Não é assim. Com Deus não é assim. Ele é justo.
Essa justiça dele vai a tal ponto de que nada, nenhuma injustiça irá ficar sem o seu devido juízo. Então não é só no caso aqui, né, da homossexualidade que está falando no texto, não, mas em todas as áreas da nossa vida. A justiça de Deus não deixa com que a gente passe desapercebido nos nossos pecados. Levítico, capítulo 18, versículo 22, também diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, né? Ou abominável. Levítico 18, 23 ainda continua dizendo assim: não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. O que fala aí na sua versão? É confusão, né? Tem uma outra versão que fala é bestialidade. É algo realmente terrível, né? Deuteronômio 22:5 diz assim: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. O que fala na CF em Deuteronômio 22:5? Abominação é. A gente tem acompanhado aí, né, ficou um tempo aí nas redes sociais, aquele filho do cantor lá famoso, lá que Fábio Júnior, né? O filho dele, né? Tava numa casa aí, não sei na onde aí, num reality, e ele usando roupa de mulher, né? Saia, não sei o quê, aquela coisa. Olha onde a gente chega, né? Olha o ponto que a humanidade está chegando. Deus fala que é abominação. A mulher usar calça é abominação. O homem usar saia é abominação. Além de uma falta de vergonha do caramba, né, gente? Diga-se de passagem, né? A Bíblia fala. Não é eu que estou falando. Provérbios 28:9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Ou seja, se você recusa fazer o certo, se você vive na prática do pecado, as suas orações para Deus é detestável. Por isso que lá em Isaías 59:2, né, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouve. Deuteronômio 18:10-13 fala assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médico, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, em outra versão, né? O Senhor abomina. Porque quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações, que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam incontamináveis perante o Senhor, o seu Deus. Aí a gente olha, não, pastor, mas esse negócio aí tem coisa aí que isso aí não existe mais, pastor. Tudo bem que existe aí encantamentos, quem consulta os mortos, mas esse negócio de quem queima o filho, isso aí não existe, não. Existe, irmãos. Até hoje existe, inclusive no Brasil. O satanismo faz isso. A oferta maior a Lúcifer, que é dada por um dos seus seguidores, é o sacrifício do próprio filho do adorador. E é feito hoje ainda. Sabe, a grande maioria hoje dessas crianças que desaparecem são por dois motivos: doação de órgão e culto satânico. Acontece até hoje. Se você quiser depois, vai lá, né, no YouTube, lá coloca lá testemunho de ex-sacerdote satânico. Aí você vai ouvir o próprio ex-sacerdote do diabo que se converteu falando isso. No dia que ele ia tomar o grau maior dentro da seita, ele já tinha conhecido inclusive a menininha que ele iria sacrificar, que os próprios pais dela estavam dando ela para ser sacrificada,
para que ele se tornasse o sacerdote maior. E a menininha não conseguia entender, porque tem toda uma preparação de 7 dias, a menininha estava sendo tratada como se fosse uma rainha. E ela não conseguia entender por quê. Mas ela ia ser sacrificada em um culto ao demônio. Esse é o tipo do mundo que nós estamos aí contemplando, que a igreja está trazendo para dentro, muitas vezes, de si. Imagina isso, irmãos. Mas deu para ver, né? Nós poderíamos citar vários outros versículos aqui, mas deu para ver que Deus, ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Ele tem repugnância, tem nojo, ele despreza mesmo o pecado. Deu para a gente perceber isso, amém, irmãos? Agora, lembra, né? A santidade, tanto quanto a justiça de Deus, é bem diferente da nossa. Aquilo que para nós passa, aquilo que no nosso crivo não é tão grave, passa. Não, isso aí passa. Para Deus não é assim. Lembra? Inclusive, nós sempre temos falado isso, né? Os irmãos sabem, conhecem nas Sagradas Escrituras a respeito disso, que para Deus não existe tamanho de pecado. Para Deus existe pecado. E pronto. E amado, lembra? Só que, dado a todos esses versículos que nós falamos aqui, esses versículos se contrapõem justamente com aquilo que é pregado, que é ensinado. Não, mas Deus ama o pecador. Não, Deus não quer que fale sobre pecado, não, porque ofende as pessoas. A gente precisa ser um grupo, né? Umas pessoas que conseguem entender o outro, que se coloca no lugar do outro. Eu sei, isso parece até ensinamento bíblico mesmo, né? Que a gente tem que se colocar no lugar do próximo mesmo. É isso mesmo. Só que, no entanto, né, tem que colocar no lugar do outro para ver que ele iria achar ruim que eu prego alguma coisa que está falando, que ele está fazendo, que é pecado e tudo. E aí eu tenho que me privar de pregar, mesmo que Deus mandar, para não ofender aquela pessoa. É o contrário. Se usa, inclusive, de princípios bíblicos para colocar as coisas ao contrário daquilo que Deus realmente deseja. É a filosofia, né? Humanista. E esse tipo de filosofia humanista tem invadido escolas, as mídias, né? Sejam elas faladas ou escritas, e acaba afetando, inclusive, pessoas por dentro das igrejas. Levanta a mão aí se você já ouviu essa frase, ó. Tá na mídia aí direto. Redes sociais, na televisão, né? Tá nas mídias aí. Às vezes você pega escrito, mas vê se você já ouviu essa frase aqui, ó. Viva a diversidade. Já ouviu? Quantos já ouviram essa frase? Viva a diversidade. Ah, pastor, mas aí a gente pega assim, é verdade, né? Viva a diversidade, porque vem tantos problemas sobre a nossa vida. Não, não é adversidades, não, meu amigo. É viva a diversidade. E essa frase está colocada em que contexto? A diversidade de família, de gênero, de tudo mais que Deus abomina. Mas está aí, slogans, né? Inclusive de firmas famosas. E essa frase aqui, ó. Liberte-se! Quando já ouviram essa frase? Levanta a mão. Olha lá. Liberte-se. Liberte-se do quê? Sabe o que está ligado a essa frase? Essa frase está ligada, liberte-se da velha moralidade. Ou seja, liberte-se daqueles padrões de moralidade que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós, que você aprendeu dentro da igreja. Liberte-se de tudo isso. Viva a sua vida tal como você quer. Liberte-se. E essa aqui, ó. Essa aqui é mais famosinha, né? Viva a diferença! Quando já ouviram essa aqui? Olha. Viva a diferença. Mais uma vez ligado à questão de gêneros. Seu filho, essas frases que eu falei aqui, o seu filho escuta essas frases pelo menos 3 vezes durante a semana. Se você tem TV aberta na sua casa, ele ouve muito mais. Lembra que nós falamos no começo? Seus filhos, os meus filhos, estão sendo bombardeados por Satanás com essas coisas. E a gente nem percebe, isso está influenciando, isso está entrando para dentro da mente dele, do coração dele. Isso está passando a ser algo normal. Que isso, pastor? Não acontece isso, não. Deixa eu falar aqui, irmãos. Aproveitar.
Rede social é um negócio bom, não é? É bom ou não é? Eu acho que vocês deveriam... É bom ou não é? Responde aí, gente. É bom? Mas eu acho que vocês deveriam reconsiderar a questão de ter rede social. Quando nós não tínhamos rede social, quando não existia internet, a nossa vida era exposta somente naquele lugar onde a gente vivia. Com as redes sociais, a nossa vida é exposta aonde? No mundo inteiro. Ou seja, eu tinha um tipo de responsabilidade de testemunho cristão diante do cenário antigo sem redes sociais. E hoje eu tenho um outro tipo de responsabilidade num cenário muito maior. Eu tenho uma responsabilidade, obviamente, muito maior. Uma responsabilidade bem maior. Agora veja bem, irmãos. Essas frases aqui, ó, liberte-se, viva a diversidade, viva a diferença. Isso já entrou. Paz, meus irmãos, mas isso já entrou para dentro da nossa igreja. Que isso, pastor? É, já entrou. Justamente nesse cenário onde nós somos mais expostos. Eu já falei para os irmãos, eu não fico lá, né, correndo atrás. Eu não vou lá, tipo, vou lá na vida do irmão Jordan, na rede social dele, ver o que ele está fazendo de errado. Eu não faço isso não, gente. Nem perco tempo com isso, pode ter certeza. Irmão Manuel, deixa eu ver aqui o que o irmão Manuel... Não faço isso não. Só que você sabe, a gente passa lá assim, ó, e vai passando, as pessoas vão postando, não vai? Vai passando. Aí você dá uma curtida em alguma coisa, aí aparece lá pro seu amigo, né? Fulano de tal curtiu não sei o quê, não é assim? Aí o fulano de tal abre lá, vamos ver o que curtiu, vai ser um negócio bom, né? Um irmão fervoroso, tal. Você abre lá. Agora escute, irmãos. Pasmem aí os irmãos, alguns devem ter visto, nós contamos milagre, mas não falamos o nome do santo, tá bom? Mas veja bem, outro dia estamos lá passando e tal, não sei o quê. Aí de repente, curtiram um relacionamento sério. Deram um joinha. Ei, relacionamento sério. De quem? De duas mulheres. Crente. Conhece a Bíblia. Sabe que Deus abomina isso aí. Acabamos de ler. Mas aí vai lá e... Gente, você não precisa julgar essa pessoa. Estou falando para você ir lá no comentário, escrever texto bíblico e meter o... Não, você não precisa fazer isso, nem deve. Rede social não é para isso. Mas também você não tem que curtir nada, não. Aí, tá lá, passando. Daí a pouco, aparece, né, o irmão da igreja, cantando. Vamos ver que hino que é, né? Aí o musicão do mundo tá cantando. As 10 mais. Ô, gente, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão nessa vida. Eu acho não, eu tenho certeza. A mesma decisão que Josué tomou e ele colocou para o povo de Deus tomar. A gente precisa escolher quem é que a gente vai servir. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo, o diabo. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Não dá para viver uma duplicidade. Dentro da igreja eu sou crente, fora da igreja eu sou qualquer outra coisa. Deus abomina tudo isso que nós estamos fazendo. E depois a gente sai falando, né? Eu sou crente, eu sou evangélico. Do modismo. Não é um verdadeiro evangélico. Não é um verdadeiro cristão. Inclusive a gente precisa analisar na nossa vida, muito bem analisado, se nós somos verdadeiramente cristão ou não. Talvez a gente está por dentro da igreja só porque os nossos pais nos trouxeram. Só porque eu gosto da programação dos jovens que acontece nos sábados à noite. Porque eu gosto de cantar no grupo tal. E a gente não está dentro da igreja porque realmente eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero viver para Ele e por Ele.
Os irmãos estão vendo? Mas veja, o que eu disse no começo, pode ser que as coisas foram te influenciando aos pouquinhos, você nem percebeu. Quando você percebeu, é agora que o pastor está falando que você está percebendo. Mas você percebeu, amém, que você percebeu e não percebeu tarde. Você precisa mudar a sua vida. Amém, irmãos? E eu fico triste, né, em falar tudo isso, porque é uma realidade não só na nossa igreja, irmãos, em várias das nossas igrejas. A gente tem visto um número assustador de pessoas, e eu digo isso com muito cuidado e com muito temor no coração mesmo, que eu tenho filhos. Eu não desejo isso nem para esses pais que estão passando por isso, e nem isso para mim mesmo. Mas nós estamos tendo, e os irmãos têm acompanhado isso, um número tão grande, inclusive de irmãos que antes estavam dentro das nossas igrejas, que cantavam aqui em cima, no conjunto das nossas igrejas, e que hoje tem, inclusive, ido para este mundo da homossexualidade, se envolvendo, né? Mulher com mulher, homem com homem. Aí eu fico olhando, a culpa será de quem? Será que a culpa é minha, né? A culpa é do pastor, que de repente deixou de pregar sobre santificação? Será que a culpa, né, é da igreja que de repente acabou deixando essas coisas entrar? Será que a culpa é dos pais que ao sair para trabalhar deixam seus filhos lá sendo doutrinados, né, pela aquela mídia, pelas redes sociais, lá de que viva a diversidade, liberte-se, viva, viva, viva. Viva o pecado. Viva tudo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, nós precisamos de um sério cuidado com respeito a tudo isso. A filosofia humanista coloca o homem como centro de todas as coisas. E essa filosofia humanista, ela tem como a sua base, o seu intuito maior, é justamente agradar o homem em todos os seus desejos pecaminosos. Isso é a filosofia humanista. Por isso que essas frases estão saindo, né? Viva a diversidade, liberte-se, viva a diferença. A filosofia humanista tem feito com que as pessoas nem levem em consideração aquilo que Deus pensa. Quando foi a última vez que você ia tomar uma decisão, você levou em consideração o que Deus achava daquilo que você ia fazer? Quando foi? Eu vou fazer isso aqui, mas será que isso aqui agrada a Deus? O que Deus vai pensar se eu fizer isso? Quando foi a última vez que você levou isso em consideração? Salmo 53, nós estamos terminando. Verso 1 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O mundo viver como se não existisse Deus é compreensível. Verdade ou não é, irmãos? O mundo viver como se não existisse Deus é compreensível. É o mundo. Eles não têm Deus. Mas a igreja viver como se Deus não existisse, não dá para compreender. Nós precisamos, a igreja, né, precisa realmente ter uma mudança de mente, procurar realmente em tudo agradar a Deus e não ao mundo. Os irmãos estão vendo, né, à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo o mundo cada vez mais se opor contra a palavra de Deus, o mundo se opor contra o cristianismo, o mundo se opor contra os princípios bíblicos, os ensinamentos bíblicos. Isso é normal do mundo. Mas o que não pode haver é mudança da igreja. A igreja deve continuar firme, a igreja deve continuar com o alvo que é justamente glorificar a Deus. Amém ou não? É a Deus. Mudar as nossas atitudes. Mudar a forma como nós agimos e reagimos nesse mundo. Assim, quando o homem ele peca,
Há uma desvalorização do significado do pecado. As pessoas já não preocupam tanto mais, porque, afinal, o homem deve viver como ele quer mesmo. E viver como se não houvesse Deus. Como se um dia nós não estivéssemos jamais diante da presença de Deus, para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos com nossas mãos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, nós vamos prestar conta a Deus de tudo, irmãos. De tudo. E sabe qual é o pior dessa prestação de conta? É que a forma como eu estou agindo, reagindo nesse mundo, contra os princípios divinos, faz com que muitas pessoas olhem para a minha vida e não consigam enxergar Deus. E assim muitas pessoas estão deixando de se converter, estão indo para o inferno. E um dia eu e você, nós vamos prestar contas diante de Deus do sangue de todas essas pessoas que foram para o inferno por conta da minha atitude, da sua atitude neste mundo aqui. A gente acha que ser cristão não tem nenhuma responsabilidade, não é assim? A gente pode viver do jeito que a gente quer. A gente acha que ser cristão é brincadeira. Mas não é não, irmãos. Se você verdadeiramente é um cristão, você deve viver como um cristão mesmo. Porque um dia você vai prestar conta. E não vai ser para mim. Quando o homem peca, né? Há essa desvalorização. Quando dizemos que Jesus é o Senhor nas nossas vidas, isso quer dizer que Deus, Ele é dono de todo o nosso ser. Sendo Ele dono, sendo eu escravo, sendo eu servo, o servo não tem mais vontade, não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, mas o Senhor tem. Amém, irmãos? Ou melhor, o Senhor deveria tê-lo. Deveria tê-lo. Devemos assumir as nossas faltas diante de Deus, do nosso Senhor, através do arrependimento, da confissão e do afastamento do pecado. Só que veja bem, irmãos, talvez para muitos aqui hoje que estão me ouvindo, está tão embrenhado no pecado, que você nem perceba essa necessidade. De que você precisa confessar, de que você precisa se arrepender, de que você precisa se afastar. É compreensível. Porque você já foi tão influenciado pelo mundo, que você acha, não, eu não estou tão mal assim. Mas à medida que a gente vai aplicando a nossa vida, voltando a Deus, aplicando a palavra de Deus à nossa vida, nós vamos ver que nós temos uma real e profunda necessidade de arrependimento e de confissão. À medida que nós deixarmos, com que a palavra de Deus nos leve a isso. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, texto bem conhecido, os irmãos se lembram? Fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Graças a Deus que se nós confessarmos, se nós nos arrependermos e confessarmos, verdadeiramente, Deus Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? O que nós precisamos é só de nos convertermos. Arrependidos, confessarmos ao Senhor, abandonarmos os pecados para trás. E voltarmos a viver tal como nós vivíamos lá no início de tudo, vivendo para a glória de Deus. Temos que dizer fim para as desculpas. Essas desculpas que nós damos, só para a gente continuar pecando, continuar pecando, continuar pecando. E às vezes a gente cai até na infantilidade de quando somos pegos no pecado, a gente falar assim, mas eu faço, mas fulano também faz. Como se isso fosse tornar uma justificativa diante de Deus um dia. Não vai se tornar justificativa. Jamais. As desculpas não colam com Deus de maneira nenhuma. Primeiro, porque Deus sabe tudo e Ele vê tudo. Amém, irmãos? Lá em Provérbios, 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus
E os bons? Não dá para dar desculpa para ele. Não dá. Sabe aquele álibi furado? Não, naquele dia eu nem estava lá. Não dá. Vai falar, não estava não? Calma aí, deixa eu mostrar para você. Ó. Recobra aí na sua memória. Eu sei de tudo, rapaz. A hora, o minuto que você fez, o que você falou, até a vírgula que você usou na frase. Então não cola. Deus conhece, né, as intenções mais profundas do nosso coração. Aquilo que está lá escondidinho, Deus conhece. Deus conhece, então não dá para dar desculpa. A justiça de Deus sobre o pecado, nós precisamos entender que ela é real. O texto que nós lemos de Romanos 6, no último verso 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. É a justiça de Deus operando sobre aqueles que praticam a iniquidade, praticam o pecado. Abra lá rapidinho comigo, nós estamos terminando, segunda vez que eu falo, né? Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, 20. A palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A justiça. Deus pune, né? Com justiça. Temos um Deus, amado, que ele é maravilhoso. Amém ou não? Ele quer recuperar o homem pecador da sua depravação. Ele quer. E por causa desse desejo dele, né, ele deu a sua própria vida por nós. Lá em Lucas 19, 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, nossos delitos e pecados, condenados ao inferno. Nós estávamos na miséria mesmo. E esse Deus tão grandioso, tão amoroso, né, ele veio nesse mundo, morreu por nós para nos dar a vida eterna, nos tirar daquilo ali. Agora veja bem, mesmo ele, né, sendo esse Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós, mesmo sabendo que nós temos a vida eterna por Cristo Jesus, nós precisamos lembrar de que nós não podemos abusar dessa graça maravilhosa a qual ele demonstrou para nós. Amém, irmãos? Nós vimos lá, né, no versículo 1 e versículo 2. Devemos também considerar-nos mortos para o pecado. O versículo 11 do nosso texto fala sobre isso, consideráveis como vivo entre os mortos. Olha lá, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós devemos ter isso na nossa mente e no nosso coração, irmãos. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado não deve ter mais nenhum tipo de domínio sobre nós. Você já viu algum morto andando pela rua fazendo alguma coisa? Não tem como. Ele perdeu essa capacidade. Assim, quando nós morremos em Cristo Jesus, nós também não devemos ir a essas práticas, porque isso não mais nos pertence, isso não mais faz parte de nós. Por isso que o verdadeiro cristão, ao pecar, ele se sente mal, ele se sente arrependido, ele confessa, ele dá realmente ali ao Senhor o seu coração como uma volta realmente de um coração contristado, entristecido pelo ato do pecado e desejoso de voltar àquele caminho certo ao qual o Senhor deseja que ele venha perseguir. A santidade, inclusive, é um sinal da conversão, que Paulo fala aí. Olha o versículo 6 do nosso texto, ele diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha o versículo 11 também, diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a maior evidência da salvação? Qual é a maior evidência da salvação? A santificação. Essa é a maior evidência da salvação. Por isso que, quando nós acabamos de entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que ninguém fale nada para nós, a gente já começa a se sentir mal com os pecados que nós praticamos e a gente começa a abandonar um a um. É a maior evidência da nossa salvação. Aquilo não faz mais parte das nossas vidas. O corpo do cristão não é apenas, né, Paulo fala isso para nós aqui no texto, ele não é apenas morada de Deus, mas também é um instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor vem habitar nos nossos corações através do seu Espírito. Amém? O Espírito de Deus habita em nós. Amém ou não? E aí Paulo, né, fala bastante sobre isso, nós tornamos o templo do Espírito, a casa do Espírito Santo de Deus. Mas, no entanto, não somos só o templo do Espírito, mas somos também um instrumento do Espírito Santo. E Paulo fala isso para nós aí no versículo 12, né?
Ele fala, olha o verso 12, diz assim: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, nós não podemos deixar de maneira nenhuma que o pecado, né, nos envolva de tal forma a que nós venhamos realmente ser dominados por ele. Porque nós somos não só o templo, mas instrumento do Espírito Santo. Não podemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. Olha o versículo 13, ele diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então não fica achando, né? Não, aqui eu sou o templo do Espírito Santo. A gente fala assim, né? Eu sou o templo, eu sou selado. A gente até se gaba disso. E, afinal, nós acreditamos na certeza da salvação, na vida eterna, e aí a gente fala, não, aqui é o templo do Espírito Santo, rapaz. Vai para o inferno não, ó, o Espírito Santo de Deus habita aqui. E a gente esquece dessa segunda parte, né? Que não somos só o templo, mas somos o instrumento também. E que como instrumento nós devemos andar limpos, de forma a poder ser usado. E nós somos usados por Deus para mexer naquilo que é mais profundo, no mais profundo interior do homem. Na alma do homem. Agora veja, se o médico ele tem todo aquele cuidado com os instrumentos que vão mexer no corpo, para não haver contaminação, para não haver nenhum tipo de problema, imagina aquele instrumento que Deus usa, né, para mexer na alma das pessoas. Como não deve estar? Como deve ser? Então, amado, nós vemos aí que nós devemos oferecer, né, o nosso corpo a Deus, versículo 13, a parte B, oferecer a Deus o nosso corpo como instrumento de justiça. A gente precisa lembrar daquilo, para Deus não tem meio termo. Ou é tudo ou não é nada. Você não vai ver em momento nenhum Deus falando, olha gente, olha isso do meio fica aqui. Não tem isso com Deus. É assim, ó, os da direita na direita, os da esquerda na esquerda. Aqueles que são filhos estão aqui. Os que não são filhos estão de cá. Ó, esse pensamento é o certo, ou você está comigo ou você está semigo. Não é assim? Com Deus não tem meio termo. Se você está vivendo a vida... Não, pastor, só está um pouquinho errado. Não, para Deus você está tudo errado. Não tem meio termo. É aí onde a gente precisa buscar cada vez mais santificação, cada vez mais estar perto de Deus. Cada vez mais nos afastar do pecado. É aí. É que o pecado seja na nossa vida realmente um acidente. Você não queria, caiu ali, mas era algo realmente que não era para acontecer nunca. Você nunca ficou vislumbrando o pecado. Ficou lá namorando ele, vestindo para ver se dava certo. Esse comprimento estava exato. Então, irmãos, por fim, nós acabamos por ver que a causa da desmotivação é o envolvimento que nós deixamos nos envolver com o pecado desse mundo, com as coisas deste mundo. É como nós deixamos esse mundo nos influenciar. E isso é que nos desmotiva. Sabe por que a gente não tem motivação para vir para dentro da igreja e ouvir uma pregação de 2, 3 horas? Você sabe por quê? Porque você não se deixa ser incentivado pela palavra de Deus na sua casa por 2, 3 horas. Mas você se deixa ser influenciado pela sua televisão durante o dia inteiro. Você senta para assistir um filme de 2, 3 horas, você não sente falta de nada. A gente vai assistir um jogo de futebol, igual o pessoal aí ontem, né? Eu acho que foi ontem, não foi que o Palmeiras ganhou? Não é assim? Aí você senta lá para assistir, você assiste primeiro, segundo tempo, um intervalo, dá mais de 1h30. Isso se não tiver prorrogação, se não tiver bater pênalti, e às vezes você senta ali e você não levanta nem para ir no banheiro. Verdade ou não é, irmãos? Eu já assisti muito jogo de futebol, gente. Eu já fui futebolista. Não, mentira. Mas eu já assisti muito futebol. Eu me lembro, né, que, por fim, eu tinha até o hábito. Tinha um lugar onde eu sentava para assistir o jogo. Tinha um lanche que eu comia no intervalo. Era o lanche do intervalo. Se faltasse o lanche do intervalo, o time não ia para frente, né? Não, tô brincando. Não era assim, não. Mas tinha um lanche do intervalo.
Que eu já, no começo do jogo, eu já dava um jeito de pôr perto de mim para não ter que levantar no intervalo, porque vai passar os melhores momentos. Acabei de ver o jogo, gente. Para que eu quero ver melhores momentos, não é assim? Hoje eu não assisto nenhum jogo mais, né? Não tem nada contra quem assiste. Mas não é assim? Você fica. O irmão William, outro dia, ensinando aí para os jovens, né, no sábado, falou, né, no negócio de maratonar série. A pessoa assiste do primeiro episódio até o episódio 2300. Não, tô brincando, né? Mas até o fim daquela temporada lá, ele assiste numa sentada só, ele vai. Não é assim? E aí a maioria de vocês aqui que eu sei, eu não sou besta. Dá tudo doendo falando assim, o pastor não sabe que já é 11h10? Eu sei, olha lá. 11h10. E vai ter ensaio do Rosa de Sarão ainda depois. E vocês vão ficar conversando aí ainda depois, porque é bom que os irmãos tenham comunhão. Que isso, pastor? Quando você era perdido, você não fazia questão de almoçar na hora certa, de jantar na hora certa, você ia para as gandaias, nem comia muitas vezes, só bebia cachaça, detonar você. Tá vendo como que é a influência, irmãos? Não era assim que a gente vivia lá no mundo? A gente bebia todas. A gente não, que eu nunca bebi, né? Mas quem bebia, bebia todas. Nem preocupava em comer nada. Mas hoje não, né? Hoje o diabo colocou no seu coração, não, 11h30 eu tenho que almoçar. Não, porque meio-dia eu já tenho que ter almoçado, escovado os dentes e tenho que estar tirando meu cochilinho do domingo. Certinho. Isso aí mesmo. Interessante é que Paulo vai falando no final do capítulo que assim como nós oferecemos esse corpo totalmente, nós entregamos ele para servir o pecado, o diabo no passado. Paulo fala assim que nós devemos pegar esse mesmo corpo agora, que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, que foi comprado com o precioso sangue de Cristo Jesus, e usar ele com ainda maior intensidade ainda para a glória de Deus. Amém, irmãos? A influência a qual nós sofremos é justamente o que faz nós sermos o que nós somos. Então tome cuidado, né? O envolvimento com o pecado tem sido causa da desmotivação. Isaías 59:2, né? Nós estamos desmotivados, nós estamos separados de Deus. O afastamento de Deus também, das coisas de Deus. Olha lá em João, nós estamos terminando, a última vez. Ó. João capítulo 15, versículo 4. João 15, verso 4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O afastamento de Deus, das coisas de Deus, fazem nós estarmos desmotivados a buscar uma santificação, fazem nós estarmos desmotivados de vir à igreja e prestar um culto a Ele, sem pressa de ir embora. A ouvir a palavra dele com desejo do começo ao fim. É ela que nos motiva a falar. Quando nós estamos ligados à palavra de Deus, ela nos motiva a falar de Deus. Nós falamos mais daquilo que nós ouvimos, mais daquilo que nós escutamos. Por isso que é tão mais fácil a gente falar sobre política, futebol e tantas outras coisas, e a gente quase não fala sobre Deus, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos desmotivados por conta dos pecados e do afastamento de Deus, o qual nós estamos mantendo cada vez. É a falta da palavra. Pela falta da profecia, que o povo perece. Por falta de palavra. Por falta de envolvimento com a palavra. É que hoje as igrejas estão como estão. É que hoje nós estamos vendo esse número estatístico tão grande de crescimento dos evangélicos no Brasil. Nós estamos vendo uma moralidade cada vez mais caída. Cada vez mais depravada. É por isso. A pergunta, irmãos, e eu encerro com isso, a pergunta é: por quem você tem se deixado influenciar? Que tipo de influência você está recebendo?
De repente, se a gente abrir lá o nosso smartphone e for lá no tempo que a gente usa os nossos aplicativos, a gente vai ver que a gente gasta um tempão, 5, 6 horas, em aplicativos que a gente não está ganhando nada com aquilo. Só estamos sendo bombardeados com lixo. E se eu perguntar que a maioria aqui nem lê a sua Bíblia, nem sequer um versículo por dia. Mas tem tempo de sobra para o diabo e para as coisas desse mundo. Que tipo de influência nós estamos recebendo? Vamos colocar de pé? Nós vamos orar encerrando.